Livro de Mateus, capítulo 28, verso 1. Nós vamos ler algo que mudou a história da minha vida. Eu tenho certeza que quando nós lemos isso tem o poder de mudar a história da nossa vida. Hoje nós evangelizamos as pessoas da forma errada. E eu não vou contar para vocês como foi o satanismo para mim, porque não edifica a igreja. Para isso existe livro, o livro que eu escrevi fala tudo isso. Eu vou explicar como foi a minha conversão e como houve algumas coisas erradas por parte de algumas igrejas que tentaram me ganhar para Jesus e não conseguiram por causa disso. E talvez isso venha à sua mente, da forma correta de evangelizar, a forma correta de ganhar almas para Jesus. O Senhor está carecendo de pessoas valentes que queiram trabalhar na obra de evangelização, amém? Mateus 28, verso 1, todos acharam? Escute o que eu vou dizer. Bíblia é igual comida. Então quando você está comendo alguma coisa, é falta de educação você comer algo perto do seu irmão e não oferecer, concorda comigo? Então se você está com a Bíblia aí, tem alguém sem a Bíblia perto de você, é falta de educação você não oferecer a ele e falar: vem aqui que eu vou te dar uma mordida dessa. Mordida não, né? Um pedaço da palavra de Deus. Vamos ler, diz assim: depois do sábado, ou no texto que está na tela, no findar do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Até aqui. Feche seus olhos um momento, por favor. Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós declaramos que o Senhor é o Deus da nossa salvação e que o sacrifício único de Jesus Cristo pôde transformar a nossa história. Meu Deus, eu te peço que nesta noite nós possamos chegar ao pleno conhecimento da salvação e do entendimento de como encontrarmos a salvação. Eu te peço, Pai, que desde agora, se aqui no nosso meio, as pessoas que nos ouvem, tanto os que estão aqui na igreja, quanto os que estão assistindo pela internet, ou por um DVD, por uma gravação, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor já esteja trabalhando na mente, no intelecto, no coração, no espírito, na alma, nas emoções dessa pessoa que vai ouvir o que se tem a dizer a seguir, para que possam entender quão importante é entregar e confiar completamente a sua vida a Jesus Cristo. Senhor, eu peço que abram-se as portas da salvação, que por mais estreita que elas sejam, estejam abertas agora, para que entre uma igreja justa e santa. Pai, eu declaro no altar dessa igreja a minha total, completa dependência do Senhor e do Espírito Santo de Deus. E declaro, Senhor, que sem Ti eu não posso sequer falar, mencionar o Seu nome ou ler a Sua palavra. Usa-me, Senhor, como ferramenta da Tua graça, do Teu reino, e para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. É no Seu nome que oramos. Amém e amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor um pouquinho? Quando eu me converti, uma das coisas mais tremendas que aconteceram na minha vida foi entender o porquê que eu nasci dentro de uma família satanista. A minha família, ela veio de uma tradição. As tradições são grupos de satanistas treinados, especializados. São grupos hierárquicos que passam sacerdócio, que levam para frente o ensino da palavra que eles usam. O satanismo tem 3 braços: irmandades, organizações e tradições. As irmandades cultuam demônios. Não é como nos Estados Unidos tem o templo de Satanás. É uma igreja organizada, já é regulamentada pela lei norte-americana, e já tem inclusive alguns lugares do Brasil que já fazem os cultos da igreja de Satanás. E possivelmente, do jeito que nós estamos andando a passos largos no reino do anticristo, logo também será uma igreja oficial no Brasil. E isso vai ser terrível, porque hoje no Brasil nós temos uma igreja que aprendeu a lutar contra a baixa magia.
Eu costumo dizer que a igreja brasileira sabe chutar farofa, né? Sabe chutar bacia de farofa, mas não sabe lutar contra o satanismo. E logo o satanismo vai se levantar, infelizmente, no nosso país também. As organizações são o braço do satanismo responsável em sustentar todo o trabalho que existe na face da terra. Então eles sequestram pessoas, eles vendem armas no mercado negro, eles traficam drogas, e muitas dessas organizações sustentam financeiramente, porque move muito dinheiro no mercado negro. Não sei se vocês sabem, mas dados da ONU, o terceiro maior mercado negro do mundo é rapto e venda de pessoas. Eles sequestram pessoas e vendem. Perde apenas para tráfico de armas e tráfico de drogas. Então o satanismo ele tem uma grande parcela nisso, em raptar pessoas. Muitas pessoas desaparecidas, a maioria delas crianças, elas foram sequestradas para serem mortas em rituais de satanismo. Muita gente fala, nossa, mas matam gente em satanismo? Vocês não estão vendo o Estado Islâmico? Quantas pessoas eles estão matando, sacrificando? Crianças cristãs que eles estão decapitando. Vocês veem isso na internet, nos jornais? E para eles é normal, é honroso. Cada ativista islâmico que sacrifica uma criança cristã, que mata uma pessoa, ele ganha honras no mundo espiritual. Ele ganha honras na religião dele. O satanismo é a mesma coisa. Cada pessoa sacrificada faz com que honras sejam entregadas a ele, faz com que ele tenha poderes relativos no mundo espiritual, faça com que ele consiga alcançar coisas que ele não poderia alcançar sem esses rituais de morte. As organizações fazem isso. E as tradições são famílias, é por ordem hierárquica, que cuidam dos tratados mágicos, escritos por Salomão. Eu não sei se você sabe, mas no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 11, no verso 1 até o verso 8, e aí alguns subsequentes, mostra a história de Salomão desviando-se dos caminhos do Senhor. Salomão foi aquele que pediu sabedoria a Deus, e ele recebeu sabedoria, honra, riqueza, recebeu o maior reino que havia na época. Ele foi o homem que construiu o templo de Salomão, e ele conquistou 1000 mulheres, 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Ele contratou 2 grandes artífices para construir o templo de Salomão, Irã-Abif e Tubal-Caim. E esses homens, eles eram envolvidos com o ocultismo, e conseguiram então perverter junto com as esposas o coração de Salomão, e criar uma ordem mágica, uma tradição mágica. Essa tradição começou a se desenvolver na época de Salomão ainda, quando ele escreveu os livros sagrados, que são usados no satanismo até hoje, que são chamados de as chaves de Salomão. Nesse meu livro aqui, eu conto algumas coisas sobre esses livros sagrados. O Heptameron, o Lemegecton, as chaves maiores de Salomão, as chaves menores de Salomão. A tradição que a minha família era e pertenceu, ela era responsável em levar esse ensino para as gerações. E eu nasci para isso. O meu nascimento foi dado para ser um sacerdote, dentre muitos sacerdotes no Brasil. Criar um grupo de pessoas que pudessem desenvolver o satanismo. E nesse livro eu conto, com detalhes, como funciona tudo isso. Agora, o mais importante para se falar hoje é que dentro do satanismo são 9 graus, do 1º ao 9º grau. O 1º grau é o grau de aprendiz, o 2º grau é o grau de iniciado, o 3º até o 6º grau são os graus sapienciais, onde ele aprende desde alquimia, aprende telecinesia, que é mover objetos com a força da mente, que na verdade não é força da mente, são demônios que fazem isso, levitação, invisibilidade, uma série de outras coisas. Projecionismo, que é tirar o espírito do corpo e fazer a viagem astral, como os gnósticos chamam, e tantas outras coisas, e até chegar ao 7º grau. E o 7º grau, o 8º e o 9º são os graus de poder. O 7º grau, mestre de alta magia, o 8º grau, sacerdote, e o 9º grau, sacerdote superior. Eu cheguei ao 7º grau, e quando cheguei ao 7º grau, com apenas 16 anos de idade, eu tinha um avanço no mundo espiritual muito grande, devido aos demônios que o meu avô, que era sacerdote superior, havia deixado para mim. O meu avô, ele era um grande sacerdote e desenvolveu demônios muito fortes, muito competentes no reino das trevas. Só que o meu avô morreu, e os demônios dele ficaram para mim. Quando eu tinha ainda 5 anos de idade, ou 6, eu tinha crises, surtos de ira terríveis. Os surtos de ira eram tão grandes, que quando eu gritava, as janelas da minha casa quebravam. Nós morávamos numa casa muito pobre, porque minha mãe era uma pessoa que foi... meu pai foi muito rico, minha mãe também. E aí minha mãe começou a trair o meu pai.
Então quando eu tinha 5 para 6 anos, a minha mãe fugiu de casa e deu abandono de lar. E aí perdeu o direito a todos os bens, ficou muito pobre. E abandonou também os filhos. Depois de um tempo ela teve que voltar até onde meu pai morava e nos sequestrou, porque ela tinha a obrigação de me manter, porque eu seria um sacerdote da tradição. O meu irmão mais velho foi morar com meu pai e eu fiquei morando com a minha mãe. Então a história do satanismo na minha família perpetuou-se dessa forma. Meu avô ordenou a minha mãe que não se separasse de mim, porque eu deveria ser um sacerdote. Minha mãe ficou muito pobre ao ponto de não ter o que comer. Nós morávamos numa casa de madeira muito velha, e eram com janelas de vidro, e os estrados da janela, as armações eram de madeira. E quando eu surtava, os demônios faziam movimentações do ar dentro da casa, e a pressão do ar ficava tão forte que as janelas abriam e quebravam todos os vidros. E isso mostrava para as pessoas que aquela criança de 5, 6 anos tinha poderes que as outras pessoas não tinham. E aí eu comecei a ser chamado de iluminado. E muita gente vinha pedindo para que eu pudesse fazer previsões do futuro. Ou, com 6 anos eu lia tarô, para vocês terem uma ideia. E lia tarô para as pessoas e fazia previsões do futuro. Eu adivinhava as coisas, porque os demônios me ajudavam muito com isso. Faziam previsões do que ia acontecer na vida das pessoas. E eu fui crescendo. Mas quando eu cheguei aos 16 anos e fui ordenado mestre de alta magia, começou a entrar na minha vida algo que eu jamais esperei que acontecesse. Começaram a entrar as mortes. Eu nunca fui uma pessoa ruim. Desde muito cedo eu fui muito estudioso. O pastor Haroldo falou do meu doutorado da Christian Bible College nos Estados Unidos. E hoje, para a graça do Senhor, porque Ele me instruiu nisso, Ele me capacitou, eu posso ser um doutor em teologia. Mas quando eu estava no satanismo, desde muito cedo, eu estudava muito. Com 14 anos eu já lia em latim. Com 7 anos eu já falava grego. Eu já cantava até num coral de grego na minha escola. Então eu sempre estudei muito. E quando eu cheguei aos 16 anos, eu percebi que todo o meu estudo não ia valer para nada se eu não começasse a ingressar nas práticas terríveis que o satanismo exige das pessoas que chegam em altos níveis. Tem muita gente que se ilude com Wicca, com magia, com bruxinha, e acha, não, é bruxinha do bem, é magia do bem, e fica se iludindo com isso. Porque nos primeiros estágios é muito bacana, as pessoas acham que é muito legal, é interessante, é instigante. Poderes, mudar cor de objetos, mudar cor de olho, cor de cabelo, eles tinham poder de fazer isso. Mas quando chega nos estágios mais altos, mais elevados, começam as obrigações de que pessoas possam morrer, coisas terríveis. E eu era uma pessoa de coração bom. Por eu nunca ter nascido numa igreja, por eu não ter feito um pacto com o diabo, como as pessoas querem fazer para ficar famoso, ter sucesso, eu nasci naquilo ali. Então para mim tudo aquilo ali era normal. Para vocês entenderem o porquê que eu li aquele texto, os satanistas dizem para as crianças que Jesus foi um usurpador, que ele tentou usurpar o trono de Satanás. Satanás não era chamado de Satanás, nós sabíamos que o nome dele era esse, mas era chamado de papai. Então as mães ensinam as crianças que esse tal de Jesus tentou roubar o trono de papai. Então papai o matou. E para provar que ele havia morrido, as nossas mães, a minha mãe e outras mães faziam isso. Levavam as crianças nas igrejas, algumas igrejas que tem um crucifixo com a imagem de Jesus morto, lá sangrando, e apontavam para aquela imagem e diziam, quem é que está morto lá de pendurado naquele pedaço de pau? E nós dizíamos, Jesus. Então quem é que venceu? E aí nós então entendíamos, papai. E essa era a nossa verdade acerca de Jesus. Quando eles falavam sobre os cristãos, os crentes, que eles não chamam de crentes, eles chamam os do caminho, o nosso nome para eles é do caminho. Eles falavam, olha, você não vai andar com esse povo ele é fanático. É um povo que lê a Bíblia, mas a Bíblia é papel, papel aceita tudo. Nós mudamos muita coisa para que eles ficassem cativos naquilo ali. Então nós desprezávamos. Satanista ele não olha para o crente, porque ele despreza. O inferno é tão astuto, Satanás é tão astuto, que ele não coloca crente como inimigo de satanista. Ele coloca crente como ralé, como povinho, para que nenhum satanista ouse ter contato com os crentes. Então nós não pensávamos assim, os crentes são um exército que nós devemos combater. Não, a gente nem pensava que eles existiam. Era um povinho. Na minha mente era um povo burro, pobre, ignorante, fanático, que não tinha nada, que não sabia nada.
Então não valia a pena investir contra esse povo, porque era a melhor forma de nos manter distantes dos crentes, dos do caminho. E essa era a minha concepção da igreja. Até que com 16 anos na minha formação, eu comecei a comandar os covens. Os covens são grupos de satanistas que estudam. É como se fossem as células. As igrejas hoje têm células. O satanismo copia muito o que faz na igreja. E cada coven tinha no máximo 13 pessoas. Aí fazia 2 covens, mais 13. A união de 13 covens, comandado por uma pessoa, era chamado de Assembleia Menor. A união de 13 assembleias, cada assembleia menor tem 13 covens, comandado por uma pessoa, era chamado de Assembleia Maior. 13 vezes 13. A união de 13 assembleias maiores, comandada pela mesma pessoa, era chamada de Assembleia Regional. Tudo isso dentro de um município. A união de 13 assembleias regionais, comandada por uma mesma pessoa, era chamada de Assembleia Municipal. E eu, com 17 anos de idade, 16 para 17, eu já tinha uma assembleia regional, ou seja, já comandava um número de satanistas na cidade de Cascavel, no oeste do Paraná, que cobria uma população de 100 mil pessoas. Então era muita coisa, era muito ensino, era muito trabalho, e cada vez mais cobranças. E o satanismo, ele investe numa arte da persuasão e da mentira, que é fenomenal. Como é que eles fazem? Eles contam uma mentira, aí a pessoa vai duvidar, porque é mentira. Aí ele cerca com um monte de verdades. Aí você vai e bate naquela mentira, aí rebate numa verdade. Bate na mentira, desconfia, rebate numa verdade, rebate outra verdade, em outra, em outra, em outra. Tem tanta verdade ao redor de uma mentira, que daqui a pouco a mentira se torna verdade. Então é uma técnica que eles têm. E as pessoas vão caindo nessas mentiras e vão usando os artifícios do satanismo. Uma das coisas que o satanismo mais faz hoje no Brasil são assassinatos. Porque é um assassinato limpo. Só que é muito caro para se pagar. Então teve um caso que uma mulher muito rica queria que o marido morresse para ela ficar com o amante e com a herança. Como é que ela fez? Contratou o grupo de satanistas lá da cidade e pagou um valor muito caro, muito alto mesmo. Na época lá era mais de 100 mil reais, quando o real ainda valia, acho que um salário mínimo era 60 reais. Era uma Ofir ainda, naquela época. Se eu não me engano era um Ofir. Não era plano real ainda. E os demônios entram nas pessoas por legalidades, por pecados. O grupo satanista pegou uma mulher, que ela era extremamente sedutora, fez com que o marido daquela mulher que contratou caísse em adultério com ela, gerou uma legalidade. A Bíblia diz que o homem que se une à prostituta se torna um prostituto com ela. Automaticamente o homem que se une a uma feiticeira se torna um feiticeiro com ela. Então é como se fosse um vírus. A mulher aidética, que tem uma relação com um homem saudável, ela passa AIDS para aquele homem. E a mulher que tem demônios transmitidos por relações sexuais, demônios chamados demônios do sexo, que atuam na área sexual, incubos, sucubos, que atuam nos sonhos sexuais, ou demônios da linha de Belfegor, são injetados na pessoa por essa ação de adultério. E aí a pessoa fica contaminada. A contaminação permite que um outro demônio que possa comandar as atividades motoras dele, possam usar aquele homem. E aí aquele homem fica possuído, entra num carro, vai viajar numa estrada a 120, 130, 150 km por hora. De repente ele sai da estrada e joga debaixo de um caminhão e morre. E aí vai sair na televisão que grande empresário se matou, se suicidou, jogando o seu carro embaixo de um caminhão. Na verdade ele não se suicidou, ele foi alvo de uma ação do satanismo. Muitas outras ações acontecem. Eu queria falar isso porque é interessante que os jovens saibam. Quando precisa se matar jovens para rituais de magia negra, eles fazem muito isso em festas. Cuidado com festas que vocês vão, porque eles embriagam os jovens e dão algum tipo de droga para os jovens, e eles ficam dopados. Levam até fazendas, sítios, onde tem essas casas que fazem esses rituais. E aí matam esses jovens. Como é que eles matam? Matam com corte cirúrgico, para poder tirar órgãos. É chato de falar isso, é feio, mas eu preciso que vocês saibam. Um corte em forma de Y, feito do ombro no ombro, até aqui embaixo. Eles descarnam essa parte, abrem o corpo, cerram a caixa torácica e tiram os órgãos. E esses órgãos são usados em rituais. Mas se eles soltarem esses corpos na rua, a polícia vai ver que são cortes cirúrgicos. Então já vai ficar na cara. Como é que faz para se livrar disso? Coloca 4 jovens no carro sentadinhos, com cinto de segurança, mortos. E um possuído por um demônio vai dirigir. A mesma coisa, 150 por hora na BR, bate no caminhão, aparece no jornal. Carro com 5 jovens que estavam saindo de uma festa, bateu na BR,
Todos morreram. O acidente é tão grande que ninguém vai perceber que aqueles corpos já estavam mortos antes e que já havia corte cirúrgico naqueles corpos, porque eles ficam arrebentados. Então são formas que o satanismo usa de se livrar de pessoas. Fique atento aos jornais e você vai começar a perceber quantos acidentes com 5 jovens dentro de um carro acontecem. Quantos acidentes? Todos os meses acontece isso. E eu comecei a ver isso. E isso começou a me incomodar. Saber que pessoas precisavam morrer. Eu não tinha vontade que pessoas morressem. Mas ainda assim eu gostava muito do que eu fazia. Eu era muito bem tratado. Lá dentro tudo era muito correto. A pessoa falava e cumpria. Não é? Eram todos eles muito ordeiros. E eu gostava muito daquilo. E era a minha vida, minha família, minha religião. Até que Deus entrou com um plano de salvação. E quando Deus entra com um plano de salvação, a vontade do homem se torna nula. Não adianta que o homem tente fazer algo contra o plano de salvação. Tem gente que não entende, mas quando Deus escolhe, quando Deus chama, Deus vai fazer com que essa pessoa chegue à plena salvação. Não há como fugir da salvação do Senhor. O Senhor começou a levantar um casal de pessoas, chamado Dili e Yolanda, meus pais na fé. E eu morava num hotel na cidade de Cascavel, e esse casal evangélico morava do outro lado da rua, num prédio. E eles sabiam que ali naquele hotel morava um satanista, porque corria o comentário. E eles sabiam que aquele satanista era eu. E eles apontavam para mim e diziam: esse menino precisa de salvação. E começaram a orar por mim. Oraram muitos e muitos anos. Eles oraram dos meus 16 anos até os meus 20 anos. E nunca pararam para falar comigo, para dizer que estavam orando. Nunca tentaram me questionar, ou como nós comumente fazemos, né? Temos medo de falar com o satanista, temos medo de falar com alguém da Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Nós temos preconceito com essas pessoas. Eles não, só oravam. Um dia, eu estava sentado na frente do hotel, e o meu pai na fé me chamou e falou assim: ô Magrão, chega aí. E eu atravessei a rua meio estranho, não sabia quem ele era. E ele falou: você joga bola? Eu falei: jogo. Então, a gente vai jogar bola hoje à noite, que posição que você joga? Eu falei: goleiro. E ele: rapaz, nós estamos precisando logo de um goleiro. Eu aposto que eles não estavam precisando de um goleiro, mas na hora eles ficaram precisando. Eu falei: sério? Vamos jogar? Eu falei: vamos. Porque eu não estava nem aí com os crentes. Está entendendo? Essa história de que satanista não entra em igreja, que não pega na mão de crente, isso é mentira. Eles não estão nem aí. Só que eles vão se infiltrar numa igreja. Aí é um plano, porque se tem uma igreja muito grande, que faz muita coisa contra o reino das trevas, aí são missões. Mas fora isso, eles não têm nem aí. Aí fui jogar bola à noite. E nesse jogo de bola, eu joguei pra caramba. Só que antes de eu chegar pro jogo, os crentes estavam lá, eu não sabia que eram crentes. Aí eles fizeram um círculo assim no meio do campo, era futebol suíço, e deram as mãos. Eu fiquei pensando: ixi, o que será que é isso? Aí ele falou: olha, nós vamos fazer uma oração aqui. E eu pensei: ai, 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 é os do caminho. Puxa, são crentes. Mas fiquei ali, eles oraram, não deu nada, fiquei na minha, né? Eles falaram amém, não falei nada. Fomos jogar bola, joguei pra caramba. Gostaram demais. Falaram: rapaz, você joga futebol de salão? Eu falei: eu jogo. Amanhã tem um jogo de futebol de salão, vamos jogar? Eu falei: vamos. E quando eu voltei para casa, eu fiquei pensando naquele jogo. Os caras não brigavam, os caras não xingavam, não tinha entrada forte, não tinha violência. Se alguém ia entrar numa bola, o outro tirava o pé para não machucar. Era assim que era jogo de crente. Hoje em dia não, hoje em dia os crentes esquecem que são crentes na quadra. Não é isso? Hoje em dia os crentes esquecem de Jesus na quadra. Só lembram de Jesus na igreja. Mas naquela época não, era bonito. Eu estou falando de 20 anos atrás. E eu fiquei pensando: caramba, como é legal jogar bola com esses caras. Amanhã eu vou jogar bola de novo. Aí era futebol de salão. Eu já sabia que eles iam orar, eu já fui para o meio da quadra, fiquei esperando. Aí pegaram na mão, oraram. Não senti nada, não teve arrepio, demônio manifestou, nada. Normal. E joguei bola, e foi muito legal. E esse Dili, que eu mostrei até a foto, eu tenho a foto dele no meu celular, é meu amigo, meu pai na fé até hoje. Eu mostrei a foto para alguns irmãos aqui. Ele era dono de uma livraria evangélica. E por isso que eu sou escritor, porque quem nasce em livraria tem que ser escritor, né? E ele falou assim: rapaz, eu tenho uma livraria evangélica ali, você gosta de música? E eu tocava já um violãozinho, uma coisinha. Falei: gosto. Vai lá para você escutar uns discos. Na época do disco de vinil, não existia CD ainda. Vou lá. Aí eu cheguei lá, eu gostava de Iron Maiden, né? Imagina, o satanista vai ouvir o quê? O Tchan, não tem, né? Eu via Black Sabbath, Iron Maiden, CDC, só coisa pesada. E eu pensei: vou ouvir música de crente, o que será que esses crentes cantam? Não é? Coisa...
Aí cheguei lá, tinha um disco de uma banda americana chamada White Cross, que é heavy metal gospel. E eu olhei, White Cross, meu Deus, o que será que é isso? Eu não falei, meu Deus, né? E aí ele botou o disco lá e começou aquela roqueira toda. Eu falei, olha só isso, os crentes, quem diria? Aí tinha uma banda, você não tem uma banda brasileira não? Tinha uma fitinha cassete do Cats Barneia, que incrivelmente, como Deus é lindo e poderoso, tremendo, o baterista que gravou aquela fita, hoje é meu grande amigo Luffy, que foi baterista do Cats Barneia, do Renascer Praise, da Oficina G3, hoje mora nos Estados Unidos, é meu grande amigo. E aí, incrivelmente, tá caindo tudo. Ai, você, né? Depois vocês falam, é inimigo nada, é o pastor ali, ó. E o pior é que ele não pode nem se justificar porque ele operou a boca, ele não pode nem falar. E aí colocaram aquela música do Cats Barneia e eu comecei a ouvir. E eu falei, caramba, os crentes não são tão ruins assim. Mas, nada de ler a Bíblia, nada de falar de Jesus, nada. O plano do Dili era muito bom. Ele falou, esse rapaz é muito inteligente. Se eu der respostas prontas para ele, ele não vai aceitar. A pessoa muito estudiosa, muito inteligente, ele não pega respostas prontas, ele quer as suas próprias respostas. Então, o plano dele foi muito sutil, mas muito inteligente. E eu passei a admirá-lo e gostar muito dele. Então, todo o tempo que eu tinha livre, eu atravessava a rua, ia para a livraria dos crentes e ficava conversando com ele. E era muito bacana esse momento, mas Deus tinha um propósito muito maior para isso. Na escola que eu estudava, eu estava no 3º ano, tinha um festival de cultura. E naquele festival teve uma bateria montada lá, e eu gosto de música, e eu fiquei justamente naquela noite para ver quem ia tocar. Aí subiu um gordão assim, todo fofo, aquele cara que você olhava para ele e falava, nossa, o cara é muito amoroso, e se chama Peter. E ele foi tocar bateria, o camarada arrebentou, ele é muito bom de bateria. E tocou pra caramba, desceu, a gente começou a conversar, e ele crente. Aonde eu ia falar com alguém, eu tava de cara com crente. Parecia uma maldição, irmãos. Eu não podia falar com ninguém, que o camarada era crente. E ele, rapaz, eu falei, você toca em que banda? Ele falou, eu toco na banda da minha igreja. Eu falei, eixe, vai dizer que é crente também. Sou da presbiteriana. Eu falei, pô, rapaz. E ele, você tem que ir lá um dia, legal, a gente tem um culto de jovens. Eu falei, pô, tá, um dia eu vou. Para não cair, entendeu? Falar por educação. Mas o Peter tinha uma coisa que me incomodava. Ele era muito amoroso. Ele chegava, ele abraçava. Eu tinha uma certa aversão a abraço. Ele dizia, meu querido, e me abraçava assim. E falava, olha, eu já te disse que eu te amo. E eu, uma pessoa do mundo, um homem chegar para o outro e falar que ama, é um negócio meio estranho, né? Quem não conhece o amor de Jesus não consegue entender isso. Daí eu falava, não disse e tal. Então eu te amo. Eu falei, tá bom, obrigado. Hoje eu falo eu também, né? Naquela época era muito obrigado. E aquilo me incomodava, mas também me atraía de uma certa forma. Eu tinha, sabe, uma vontade de querer ser como ele, mas lá dentro, assim. Aí eu fui trabalhar. Todo satanista tem que ter um bom trabalho, porque ele ganha muito dinheiro com algumas práticas que ele faz, mas precisa ter um trabalho para que as pessoas saibam, pelo menos, de onde veio esse dinheiro. Você vai ficar rico e não tem trabalho nenhum. E aí eu comecei a trabalhar, isso em 1991, 92, eu já estava gerenciando uma rede de intranet de um prédio de advogados do Banco do Brasil. Eu não sabia nada, os próprios demônios me ensinaram como fazer aquilo só para eu ter uma fachada de um trabalho. E o filho do dono, que também era advogado, Dr. Ricardo Castilho, ele era novo convertido de uma igreja comunidade evangélica. E ele sentia algo ruim em mim. E eu sentia algo ruim nele. Só que o algo ruim que eu sentia nele era Deus. Para mim era ruim naquela época. E um dia ele chegou para mim e falou assim, Carlos, você pode conversar comigo no meu escritório um pouquinho? Eu falei, sim, doutor, só um pouquinho. Aí subi lá, ele disse, senta aí, rapaz. Sentei, ele falou, o que você sabe sobre Jesus? Eu falei, olha, eu não sou muito religioso, eu sei pouco sobre Jesus. Jesus é aquele camarada que morreu na cruz e tal. E ele, então, eu quero dizer que eu entreguei minha vida a Jesus. E eu falei, olha, doutor, meus parabéns, que bom. E aqui dentro pensando, ai, como é que eu saio daqui? Esse cara vai querer me evangelizar. E ele, eu gostaria que você conhecesse a Jesus. Não, muito obrigado, já conheço, sei quem é Jesus, tal.
Até eu passei esse dia atrás ali, eu vi ele lá, estava lá. E ele, não, você não entende, Jesus está... E ele queria me evangelizar de todo quanto é jeito, mas ele era aquele novo convertido que queria pegar a Bíblia e socar a goela abaixo. Tem os novos convertidos assim, não tem? Que quer socar a Bíblia a goela abaixo. E aquilo afasta as pessoas. Ninguém quer ser julgado pela sua fé, ou, você é idólatra, você é isso, você é aquilo. Ninguém quer ser julgado. E ele falou, olha, eu quero conversar mais com você depois, só que antes eu quero fazer uma oração por você. Você deixa eu orar por você? Eu falei, claro. Porque eu ia jogar bola, eu orava com os caras e não acontecia nada. Então eu pensei, é só mais uma oração. Aí ele falou, fica de pé aqui no meio da minha sala. Eu fiquei, ele fez todo um preparo. Aí ele botou a mão na minha cabeça, ele falou, Jesus! Irmãos, a hora que ele falou Jesus, me deu um gelo na barriga. Mas um gelo. E ele falou, aqui está esse moço. E eu te peço, Jesus, pega ele agora. Vem, Espírito Santo. Nossa, começou a me dar um mal-estar terrível. Começou a formigar minhas pernas, começou a gelar minhas pernas, começou a gelar, me deu uma ânsia de vômito e eu vomitei. E a hora que eu vomitei, ele deve ter pensado, é demônio, eba, vamos expulsar. Porque os crentes ficam felizes, né? Se você orar e o cara começar a cambalear, é o troféu. E ele começou a orar e eu saí meio bravo, sim, pedindo as contas, não quero mais, fui pro banheiro, desesperado. Porque no satanismo nós aprendíamos que os crentes não eram nada, eram ninguém, eram um povinho. Que Satanás, que nós chamávamos de papai, era o todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. Que os demônios que nós tínhamos, eu tinha um demônio mensageiro chamado Stinotus, que eu conto sobre ele aqui nesse livro. Ele era tudo, ele sabia tudo, ele me direcionava, ele me levava, ele fazia. Como é que aquele crente novo convertido botou a mão na minha cabeça, eu passei mal, cheguei ao ponto de vomitar. Cheguei no hotel onde eu morava e chamei o demônio chamado Stinotus. E perguntei para ele, Stinotus, por que eu vomitei? E ele, né, filho de Satanás, pai da mentira. Não, você foi o que você comeu hoje em dia, não tem nada a ver. Você comeu, passou mal, você ficou nervoso porque ele estava fazendo aquela oração. Aquilo ali não tem poder nenhum, aquilo ali não presta para nada. Você é povinho, é que você ficou nervoso. E quando você fica nervoso, dá isso aí mesmo, é normal. E eu, bobinho, acreditei. E continuei na minha crença de que eu estava no lugar certo. Mas eu comecei a gostar dos crentes. Eu não queria deixar de ser satanista. Eu não queria deixar de amar papai. Mas eu começava a gostar dos crentes. Eu queria ficar perto, amigo dos crentes. Aí na sala de aula, antes da sala de aula, no hotel onde eu morava, veio um hippie morar. Aqueles caras que fazem artesanato e vendem no calçadão, sabe como é que é? Faz pulseirinha. Camarada, crente. Ele fazia as pulseirinhas, vendia, aí separava um dinheirinho numa latinha. E eu olhava ele separando aquele dinheiro e falava, o que é isso aí, rapaz? Não, isso aqui é o meu dízimo. Dízimo? Que raio é esse? Tudo que eu ganho, eu separo 10% para o Senhor. Vai dizer que você é crente? Não, não diz isso. Sou crente em Jesus Cristo. Falei, meu Deus. Não, falei, meu Deus, né? Eu devo ter falado, sei lá, qualquer coisa. Cercado por crente. E o Edson, ele orava por tudo. Por tudo. Ele ia comer um pastel, ele orava. E os satanistas são muito agressivos. Um ataca o outro, porque se eu mato o outro satanista, os demônios dele vêm para mim, são sujeitos a mim. É o princípio do desenho Pokémon, sabiam disso? Pokémon é isso, é satanismo puro. Você mata o monstro de bolso do outro, Pocket Monster, e os poderes vêm para você. E aí, ele foi comer um pastel numa pastelaria que nós estávamos, e ele pegou, levantou o pastel assim e falou, Senhor, eu consagro este pastel a Ti, em nome de Jesus, todo mal seja repreendido agora, amém. E eu fiquei olhando aquilo, e eu pensei aqui com meus botões, essa oração é boa para mim. Ele está repreendendo o mal. E eu falei para ele, o que é isso que você fez? Isso é uma oração de proteção. Veneno desse pastel, toda armadilha, amém. Eu falava, mas não acontecia nada. E aí no colégio entrou uma menina. E essa menina, ela era assim, de um estilo bem diferente. Ela era gótica, ela tinha o cabelão comprido, ela era designer de moda. E quando eu olhei aquela menina, eu falei, puxa vida, essa menina aí, eu vou levá-la para o meu coven. Eu tentava convencê-la a virar satanista de tudo quanto é jeito. E eu falava, olha, eu tenho papai, Satanás, e eu sirvo a ele. E ela dizia, não, eu não creio nessas coisas, não fala comigo de demônio, de diabo. Eu creio em Deus. E eu perguntava, mas que Deus que você crê? Eu creio em Jesus. E eu ficava louco. O Jesus, aquele que morreu, aquele que Satanás matou, você crê num Deus que morreu? Que está morto? E ela dizia, olha, eu não sei,
explicar muito bem, mas só sei que eu creio e eu creio em Jesus. Mas Satanás é muito mais poderoso. Meu Deus é poderoso, o teu não é nada. Eu falava isso para ela. Teu Deus fez, o que teu Deus fez? Não fez nada. O meu criou céus e terra, o meu é onisciente, onipotente, porque Satanás é craque em roubar a glória de Deus. Então tudo que Deus fez, ele rouba. E ela não sabia, ela era aquelas crentes sem muita informação, não sabia o que falar. E eu fazia prodígios para ela, muitas capacidades alquímicas de mudar formato de coisas, mudar cor de coisa, eu fazia ela. E ela falava, não, você deve ser truque de mágica, eu não acredito nisso. Muita coisa eu fazia e ela não acreditava. E como eu tinha a capacidade muito boa de tirar o espírito do corpo e fazer o projecionismo, e eu fazia isso direto, eu ia de Cascavel até a União da Vitória, no Paraná, e falava com a minha mãe. Eu e minha mãe falávamos no mundo do espírito. Era muito comum fazer isso. Então eu disse para ela, posso fazer um desafio? Você vai na sua casa hoje e tranca a sua casa, janela, porta, para você não dizer que fui eu que entrei. E se eu for em espírito lá, junto com um demônio que é meu mensageiro, e eu escrever um bilhete para você e assinar com minha assinatura, você vai acreditar que eu sou satanista? Ela falou, se você fizer isso, eu vou ter que acreditar. E se eu fizer isso, amanhã você vai no coven que eu tenho? O grupo de satanistas? Se você fizer isso, amanhã eu vou no grupo de satanistas com você. Está no papo. Eu fazia todo dia isso. Aí de noite o Stinox veio, nós saímos e fomos andando pela avenida. Chegamos num certo lugar. E quando nós descemos assim, no meio de uma descida na rua, que ia para a casa dela, tinha uma coisa parada no meio da rua. Era uma coisa, irmãos. Não tinha braço, não tinha perna, não tinha asa, não tinha nada. Mas era como se fosse uma presença. Alto. Bota aí uns 3,5 metros, 4 metros, não sei. E nós travamos. Eu e o demônio Stinox. Sabe quando você sonha que você está fugindo e não consegue sair do lugar? Foi essa a sensação. Aí eu olhei para o demônio e falei, o que é aquilo lá? E o demônio disse, aquele é um anjo do Senhor. O demônio teve que dizer um anjo do Senhor. Porque o nome de Jesus ele tem que ser confessado nos céus, na terra e até debaixo da terra. O nome de Jesus tem que ser confessado, toda língua tem que confessar e todo joelho tem que ser dobrado. E aí eu falei para ele, então faz alguma coisa, tira ele de lá, que eu tenho que passar na casa da menina, vamos logo. E ele olhou para mim e falou, com esse aí eu não posso não, vai você, e desapareceu. Os demônios fazem isso, eles te usam até onde eles querem, quando eles não podem, eles abandonam a pessoa. Quanta gente foi abandonada aí no mundo, para morrer, mas foi usado pelos demônios até quando não puderam mais. O demônio fez um gesto para mim, que eu não pude entender se era a mão, como é que era, porque era muito espiritual, não dava para entender. E eu fui atraído até ele. E quando eu cheguei perto dele, eu senti um negócio terrível, que queimava, que ardia, que hoje eu sei o nome desse negócio, se chama amor. E eu não sabia o que era amor, porque quem tem Satanás no coração não conhece amor, só tem ódio. Era mais ou menos o que eu sentia quando eu chegava perto do Peter, do baterista. Eu sentia a mesma coisa. E quando nós chegamos, quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, o que você vai fazer aqui? E eu disse, olha, sai da frente, porque eu vou naquela casa lá, e não sei o quê. E ele olhou para aquela casa e falou, com um gesto que eu não sei se era uma mão, se era uma asa, o que era aquilo. Aquela casa lá você não pode ir. Nem Satanás, nem os demônios e nem os servos de Satanás podem ir lá. Porque naquela casa mora uma família que teme ao Deus vivo de Israel. E eu estou aqui para cuidar daquela família. Era mais ou menos uns 300 metros, 3 quarteirões de distância. E aquela família, daquela menina, era a família de um crente que era diácono de uma igreja batista da cidade. E o Senhor tinha enviado um anjo para cuidar daquela casa. Você não sabe, mas você está aqui agora. Existem demônios que querem entrar na sua família, querem tocar nos seus filhos, querem entrar na sua casa, mas não podem, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quanto mais você teme a Deus, mais protegido você é pelo Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aquele anjo, ele disse, olha, Satanás está te enganando, Jesus Cristo morreu por você, quem dera se ele tivesse morrido por mim. E tocou em mim e eu desapareci. Eu apareci no hotel que eu morava, com uma enxaqueca terrível, meu corpo arrebentado, dor no corpo todo, parecia que eu tinha tomado uma surra. No dia seguinte não fui para aula, era uma quarta-feira. Na quinta, na sexta não fui para aula. Sábado e domingo não fui para aula. Segunda, terça e quarta não fui para aula da outra semana. Na quinta-feira da outra semana eu fui para aula. Eu pensei, a menina deve ter esquecido já. Faz mais de uma semana. Mulher não esquece nunca.
Você pode estar 20 anos casado com a tua mulher. Se você fez alguma coisa errada no primeiro dia de casamento, ela vai te cobrar até hoje, ela vai lembrar. Eu cheguei no colégio, aquele negócio de aluno, toda aquela correria. E eu entrei no corredor do colégio, e a minha sala era bem do lado direito de quando entrava, do lado da portinha à esquerda. Cheio de alunos, a garota estava na porta da sala, olhando para a entrada. Ela ficou todos os dias olhando, ela ficou me esperando. Ela queria ver o dia que eu ia voltar, porque eu não tinha conseguido. Eu não vi, eu não pude ouvir o que ela falou, eu só fiz leitura labial. E ela deu um sorriso e falou assim: você não conseguiu. Eu fiquei possuído. Eu não lembro de ter andado até ela. Eu só voltei a minha lucidez quando estavam me tirando de cima dela. Eu tinha agarrado ela pelo pescoço, estava arrastando ela na parede, gritando feito um louco, dizendo que ela ia me matar porque mandou um anjo, desesperado. Eu surtei. Aí me tiraram de lá, me levaram para a coordenadoria, me deram um chá de alguma coisa e me mandaram embora. Mas eu não conseguia andar, porque eu estava com muita adrenalina no corpo. Então eu sentei no meio fio e fiquei ali com meus cotovelos nos meus joelhos e as minhas duas mãos no meu rosto, e fiquei ali pensando o que é que estava acontecendo. Por que é que eu não podia chegar na casa de uma menina que não sabia nem por que Jesus tinha morrido por ela? Se Satanás era tão poderoso, se ele tinha tanto poder, se ele era papai, se ele era criador da terra, se ele tinha matado Jesus, por que é que ela tinha um anjo, que o meu demônio, que eu achava que era o mais poderoso que existia, sequer podia passar por ele? Então tudo aquilo estava me consumindo. O fato do anjo ter dito: Jesus morreu por você, eu não sabia que era pela humanidade, eu achava que era por mim. E tudo aquilo começou a ser muito difícil de entender, de digerir. Passou as 4 aulas do período noturno, terminou a aula, e eu senti a presença de alguém sentado do meu lado, e eu não abri os olhos. Sabe quando você sente que tem alguém perto de você? Aí passou uma meia horinha, eu abri os olhos e vi um par de pezinhos do meu lado. Era essa menina. Ela ficou meia hora sentada do meu lado. Eu tinha tentado matá-la, e ela ficou meia hora sentada do meu lado sem abrir a boca. Eu olhei para ela e falei: você não vai dizer nada não? E ela estava com o pescoço ainda com marcas arroxeadas. Ela deu um sorriso bem grande. Por isso que eu gosto de ser feliz dentro da igreja. Mesmo que a tua vida esteja toda arrebentada, quando você entrar na igreja, sorria em nome de Jesus. Ela deu um sorriso que só nós crentes sabemos dar. E ela disse: só vim dizer uma coisa para você: o meu Deus é mais poderoso do que o teu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Você pode glorificar a Deus? No dia seguinte eu fui na livraria do Dili. Cheguei para o Dili e falei: Dili, você pode me contar uma coisa? Por que Jesus morreu por mim? E o Dili, muito inteligente, muito sábio: não posso falar nada não, você acha que eu vou ficar perdendo meu tempo com você? Pegou um livretinho chamado 4 Leis Espirituais. Vocês conhecem esse livretinho? Um livretinho amarelinho. Quem conhece o 4 Leis Espirituais? Conhece? Não? É um livretinho assim, ó. Tem um trenzinho, Jesus está na máquina e nós nos vagões. Tem um trono, Jesus no trono, nós fora. E aí ele pegou e jogou aquele livretinho no meu peito e falou assim: ó, lê isso aqui. Eu li aquele negócio, não entendi nada, mas ainda aquilo ficou no meu coração. O Peter me chamou para ir na igreja dele. E quando o Peter me chamou para ir na igreja dele, eu topei. Falei: vamos lá. Só que eu fui todo né, calça jeans rasgada, camiseta preta de banda de rock, um boné. E teve um culto e o pastor começou a pregar sobre a ressurreição de Cristo. Ele pregou sobre a salvação, sobre a morte e sobre a ressurreição. E durante todo o culto eu sentei lá atrás. Enquanto o pastor estava falando, eu não conseguia entender o que ele falava. Ele falava coisas e os demônios tentavam distorcer o que o pastor falava. Então a voz dele parecia que vinha e voltava, e vinham vozes no meio, e havia uma interferência muito grande. Por isso que muita gente vai na igreja e parece que tem um surto, não consegue entender o que está sendo pregado. Começou aquela interferência terrível. E eu tentava forçar para ouvir o que ele estava falando, porque eu entendi que ele estava falando sobre a morte de Jesus, e aquilo muito me interessava. Eu queria saber o que tinha acontecido, e eu não conseguia. Os demônios vinham e gritavam, passavam na minha frente. Foi terrível, eu não conseguia entender. Até que ele entrou no texto que nós lemos, de Mateus 28, e começou a ler: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E nesse momento eu fiquei desesperado.
Eu já tinha levantado, ido lá fora, tomado água, respirado. Eu estava ficando louco dentro da igreja, eu não conseguia entender. Mas nesse momento, eu cometi um ato que para mim foi uma loucura, mas eu queria ouvir. E eu comecei a invocar demônios dentro da igreja. Invoquei demônios. E eu falei, venham todos vocês e me cerquem, e cerquem aquele pastor lá. Eu preciso ouvir o que ele está falando. Só que não adiantava, os demônios não iam me obedecer naquela hora. Porque eles não queriam que eu ouvisse sobre a ressurreição. Porque quando você conhece a verdade te liberta. Por isso que as pessoas falam, a minha avó, minha avó era católica e virou crente porque começou a ler a Bíblia. Você leu a Bíblia, você se converte. Não tem erro. E aí os demônios, ao invés de cercarem a mim e ao pastor, de fazer um canal para eu entender o que ele estava falando, eles começaram a me cercar e impedir que eu pudesse ouvir o pastor. E eu fiz tanta força, que eu cheguei a ficar com enxaqueca, para tentar ouvir o que aquele pastor estava falando. E eu ouvi isso aqui: e eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e sentou-se sobre a pedra. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Quando ele falou aparência como um relâmpago, eu disse, é o anjo da menina, que tinha uma aparência como um relâmpago. Não tinha braço, perna, nem asa, a aparência dele era essa. E aí que a minha atenção ficou mais focada. E o verso 4 dizia, os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E eu fiquei como morto quando eu vi aquele anjo. Eu não podia me mexer. Então aquele texto falava comigo. E aí o verso seguinte, o anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver o lugar aonde ele jazia. E eu pensei, nossa, o anjo que falou comigo, dialogou comigo, também dialogou com essas mulheres. Então é possível. Então era verdade, não foi coisa da minha cabeça. E quando o pastor fez um apelo e disse, vocês que ouviram essa palavra, venham aqui para frente, para entregar suas vidas a Jesus e não sei o que. Eu não vi, queridos, a hora que eu saí do último banco, e estava parado bem na frente, mas eu fui para frente. Só que a hora que eu fui para frente, os demônios que eu tinha invocado, para tentar me cercar, para eu poder ouvir a voz do pastor, começaram a trabalhar. Aí um grupo de obreiros me cercou e começaram a orar. Os obreiros estavam orando coisas bonitas, tipo, Senhor, liberte esse menino, né, faz uma obra na vida dele, coisas bacanas. Mas os demônios que estavam ao meu redor começaram a inverter as palavras, e eu entendia os obreiros falando, o que esse desgraçado está fazendo aqui? Seu maldito, você não é digno, quem é você para estar aqui? Vai embora, nós te odiamos, você não merece, você não é nada. E os obreiros, eu abri o olho, olhava para os obreiros, e eu via eles com caras de ódio, apontando o dedo para mim, só que eles não estavam fazendo isso. E aquilo me deixou tão desesperado, que eu saí daquela igreja desejoso de nunca mais entrar dentro de uma igreja evangélica de novo. Nunca mais. Mas o Senhor não desistiu, porque o Senhor não desiste de nós. Nós desistimos do Senhor, mas Ele não. Ele não desiste da gente. E a promessa estava contida em tudo isso. Deus tinha uma promessa para a minha vida. Então eu comecei a conversar mais com o Edson, e o Edson começou a me mostrar algumas coisas do mundo espiritual. A garota, nossa amiga, me convidou para ir no culto na igreja dela, na igreja batista. E eu estava desesperado, não queria mais ir em culto, mas o Edson me convenceu tanto, falou, vamos lá, meu irmão. E eu já tinha lido na igreja, na biblioteca que tinha na livraria do Dili, uma Bíblia. Eu tinha lido algumas páginas de Gênesis. E eu li aquele texto, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as muitas águas. Eu li só isso. Foi o primeiro texto que eu li na Bíblia na minha vida. E eu olhei aquele texto e falei, nossa, que tremendo, porque eu imaginei o Espírito de Deus como se fosse um negócio gigantesco em cima do oceano, assim. Foi um negócio tremendo. E eu já estava começando a gostar disso, achar bacana. Só que começou a chover no dia de ir no culto, que era um culto de jovens no sábado. E eu, como todo não convertido, qualquer coisinha te impede de ir à igreja. Qualquer coisinha, chuva te impede. E eu disse para o meu amigo Edson, olha, eu não vou porque está chovendo. E o Edson falou, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Nós vamos ir de a pé, 2,5 km até a igreja, e não vai cair uma gota de chuva na sua cabeça. E eu falei, vamos ver então. Saí do hotel e pisei na calçada, duvidando, desdenhando. Quando eu pisei na calçada, parou de chover. Na hora, foi instantâneo. Nós andamos 2,5 km.
E não caiu uma gota de chuva. Quando eu entrei na igreja batista da minha amiga, começou a chover. Eu olhei para fora, não acreditei. Que é isso? Aí eu cheguei, ela me recebeu muito bem, recebeu o Edson muito bem, chamou o líder de jovens, o líder de jovens falou: vocês são visitantes? É a primeira vez? É. Ah, que bom, hein? Parabéns, ganhou 10 pontos. Era uma gincana, ela ganhava 10 pontos. Ela ganhava 5 pontos por cada visitante. Ela levou 2, ganhou 10 pontos. Eu já olhei pro cara e falei: crente interesseiro do caramba. Eu todo feliz achando que eu era especial para ela, ela querendo ganhar ponto na gincana dos jovens. Aí ela falou: você já leu a Bíblia alguma vez? E eu falei o texto que eu já tinha lido. E ela saiu correndo, correu no grupo de louvor e falou alguma coisa, cochichou para eles. E no início do culto, o grupo de louvor começou a cantar aquela música muito antiga: nosso Deus é soberano. Quem lembra? Ele reina antes da fundação do mundo. Aí tem aquela parte da Bíblia: a terra era sem forma e vazia. E eu achei tão bacana os crentes fazerem isso. Falei: eles não precisavam fazer isso. Eu falei que eu li esse texto, eles estão cantando uma canção com o texto que eu li, não precisava disso. É que esse amor constrange as pessoas que não entendem. Só que eu estava tudo bem, estava tudo muito bom. Eu acho que eu ia virar crente naquele dia. Estava tudo perfeito. De repente eu senti um negócio muito ruim vindo das minhas costas. Quando eu olhei para o corredor da igreja, só tinha um corredor na igreja, tinha um demônio usado no satanismo para retaliação, parado lá atrás, na porta da igreja, no corredor. A porta era lateral, lá atrás. Aí eu me assustei e perguntei para ela: demônios podem entrar na igreja? E ela falou: por quê? Você está vendo algum aqui? O medo dela, né? Quase que eu falei para ela: os 10 pontos deram legalidade para esse demônio entrar. Os teus 10 pontos aí, ó, agora se vira com ele. Eu falei: sim, eu estou vendo lá atrás, perto daquela folhagem. Ela olhou, não viu nada. Quando eu virei para o lado, o Edson estava sentado em outro banco. O Stinotus, aquele meu demônio pessoal, o mensageiro, apareceu do meu lado. E me xingou de tudo quanto é nome. Ó, agora você está andando com eles também? Está ficando louco? Já está fazendo amizade com os do caminho? Está jogando bola com eles? Agora está vindo de igreja? Você é maluco? Vamos embora agora. E aquilo me revoltou tanto, porque eu queria ficar ali. Sabe aquele dia que eu queria ficar na igreja? Eu queria ouvir o que o pastor ia falar. Eu estava ansioso para ouvir. E ele me obrigou a sair da igreja. E quando o demônio me obrigou a sair da igreja, ele foi me destratando, me xingando da igreja até no hotel. E eu fui chorando da igreja até no hotel, andando de raiva, porque eu queria ficar na igreja. Só que eu estava num momento da minha vida que eu não queria deixar de ser satanista, mas eu queria começar a ir na igreja. E era uma coisa incompatível, mas eu não entendia que era incompatível. Eu comecei a achar legal. Não sei se você está vindo aqui hoje pela primeira vez, mas não é legal? Pô, igreja é um troço muito maneiro, muito bacana, ambiente de igreja é muito bacana. E eu comecei a gostar tanto disso, e comecei a buscar em Deus. No dia seguinte, eu voltei para a livraria do Dili. Eu falei: Dili, me fala da ressurreição. Eu quero saber da ressurreição. E ele falou: olha, eu vou te falar, mas eu preciso que você tome alguns cuidados. Por quê? Porque a hora que eu te falar, Satanás vai querer te matar. Porque você vai conhecer a verdade. E a verdade vai ter que te libertar. E ele leu João 8,32 e João 8,36. Conhecereis a verdade vos libertará. E depois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu falei: Dili, jamais papai vai querer me matar. Você não tem ideia quem ele é. Vocês são preconceituosos. Quando eu era uma criança pobre, depois que minha mãe se separou do meu pai, minha mãe se prostituiu. Minha mãe pegava comida do lixo para a gente comer. E ela tinha que se prostituir. Várias foram as vezes que eu vi minha mãe fazendo programa na sala de casa. E um dia eu chorei, porque não tinha 20 centavos para comprar uma paçoca, essas paçoquinhas que vende no colégio. Na época, o meu mestre Luiz, que foi o homem usado para me treinar no satanismo, me formar um outro mestre, soube do meu choro, porque eu não tinha uma paçoquinha. E ele mexeu os pauzinhos dele, sabe lá como? E uma fábrica que vendia paçocas, a distribuidora que vendia paçocas na cidade para suprir os mercados, os armazéns, as mercearias, parou um caminhão na porta da minha casa e descarregou uma carga inteira de paçoca. Tinha paçoca na sala, tinha paçoca no quarto, tinha paçoca na cozinha, tinha paçoca em tudo quanto é canto. Então esse era papai para mim. Eu desejava uma coisa, eu tinha o que eu queria. E o Dili estava me dizendo agora que esse papai ia me matar. Eu não conseguia entender.
Talvez para você seja difícil de entender, porque você é cristão, sempre, toda a vida. Mas para quem não conhecia Cristo, era inconcebível que Satanás ia ser um demônio, ia me matar, ele era o diabo. Era inconcebível, para mim ele era Deus. É como alguém falar que Jesus vai te matar. Você nunca vai acreditar nisso. E ele falou, então, mesmo que você não acredite, eu vou te ensinar uma palavrinha mágica. Quando o diabo se levantar para te matar, você vai dizer, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu, tá bom. Você tem que gravar isso, rapaz. Grava isso na mente. Tá bom, entendi. Grava, eu te repreendo em nome. Tá bom, Dílio, eu entendi. Mas eu não guardei na minha mente isso. E ele leu sobre a ressurreição. E quando ele foi lendo sobre a história da ressurreição, sobre as mulheres indo no jardim, a história de Maria Madalena contada em João, quando ela foi e não encontrou o corpo de Cristo, e ela viu os anjos, e os anjos falaram para ela, ele não está mais aqui, hein? E ela viu um homem chegando, e ela pensou que era o jardineiro, mas era Jesus. E ela falou, seu jardineiro, onde o senhor colocou o corpo do meu Senhor? Me fala que eu vou lá para buscá-lo. E aí então Jesus se mostrou a ela, e ela disse, mestre! E ele começou a ler isso para mim, João. Irmãos, é como se eu tivesse um copo de água gelada, e começasse a beber aquela água gelada, e começou um refrigério vindo no meu coração. Eu comecei a ser lavado pela água da palavra. Foi tremendo. E aquilo foi tão forte para mim, tão forte, que eu pensei, por que eu fui tão enganado? Por que eu tenho sido tão enganado todos esses anos? Mas Satanás, ele era terrível. Vocês não têm ideia quem é o demônio, irmãos. Vocês não têm ideia o que ele pode fazer com uma pessoa. Ele não é provido de sentimentos, ele não é provido de nenhum tipo de remorso. Ele pode pegar um dos nossos filhos, se ele tiver direito a fazer isso, legalidade, ele pode cortar o nosso filho inteiro. Quando nós ganhamos uma família de espíritas para Jesus, na mesma noite a minha esposa teve um sonho, que ela chegava num quarto, estava eu e meu filhinho Mateus, que está ali nus, todo cortado, estilhaçado, sangrando, e sangue por todas as paredes. E quando ela entrou, Satanás estava com uma faca na mão, e ele olhou para ela e disse, o que você veio fazer aqui? E ela gritou, meu marido, meu filho. Ele disse, não são seu filho nem seu marido, são ratos para mim. Então é assim que ele nos vê, é desse jeito. E ele é tão astuto, que naquela época eu estava com meu coração ardente por conhecer a Jesus. Ele me chamou e disse, olha, você vai sair dessa cidade e você vai para uma outra cidade, porque agora eu vou te fazer iniciar um mestre. Você vai iniciar uma pessoa que vai ser mestre. E para mim aquilo era a maior honra. Então eu viajei, fui para uma outra cidade, preparei o local do ritual de iniciação, preparei tudo, chamei os outros sacerdotes que eram necessários, e eu estava feliz, mesmo querendo ir para a igreja, agora eu estava feliz, porque o meu chamado dentro da tradição estava sendo valorizado. E na noite que eu tinha que buscar o rapaz, para nós subirmos o morro numa clareira, para fazer o ritual de iniciação dele, quando eu cheguei na pensão onde o rapaz estava hospedado, tinha ambulância, carro da polícia, o rapaz tinha sido assassinado. O filho do dono da pensão pegou numa arma, e sem querer deu um tiro nele, a bala entrou aqui atrás e ele morreu. E aí eu pensei de novo, mas peraí, papai não é onisciente? Por que papai, se é onisciente, me mandou aqui sabendo que o rapaz ia morrer? Sabe quando a mentira começou a aparecer? De tudo quanto é jeito? Voltei para a cidade de Cascavel, voltei para a livraria do Dili e me falei, fala então, Dili, quem é Satanás? Ele pegou e abriu João 8,44 e disse, Satanás é homicida, ele é o pai da mentira. Tudo que ele tem te falado desde o início, aos seus parentes, aos seus pais, aos seus avós, aos seus bisavós, tudo que ele tem falado são mentiras e mais mentiras e mais mentiras. E eu vou mostrar quem é Jesus. Ele começou a me falar sobre Jesus. Eu disse, eu quero conhecer esse Jesus. Saí de onde eu estava na livraria, atravessei a rua e fui para o hotel onde eu morava. Quando eu cheguei no hotel, eu tive uma experiência tremenda, queridos, tremenda. A personificação física de Satanás estava naquele quarto. Eu nunca vou me esquecer, o corpo dele normal com o nosso, igual, bem vestido, com uma roupa normal, mas os olhos inteiramente negros, tanto a parte da bolinha do olho quanto aquela parte branca, inteiramente negros. E hoje eu vejo pessoas na internet que estão injetando tinta nessa parte branca do olho, para ficar com o olho todo negro. Eles ficam igualzinho a personificação física, a materialização de Satanás, igualzinhos. E quando eu vi ele, para mim deveria ser uma honra, porque papai não aparecia para qualquer um. Mas quando eu vi, eu me assustei. Por quê? Porque o meu coração já estava no Senhor. Eu só não tinha aceitado Jesus ainda, mas eu já estava pronto para sair. E ele me perguntou o que é que eu estava fazendo. Eu disse que eu não queria mais ser sacerdote, que eu queria desistir. Eu não queria ser crente, eu só não queria mais ser sacerdote,
porque muita coisa ruim estava acontecendo. Pessoas tinham que morrer, coisas tinham que acontecer que eu não concordava, eu não queria mais. Então ele disse: olha, você pode ficar neutro, só que eu vou te pedir uma coisa: não ande com os do caminho, eu não quero que você ande com eles. Mas eles eram tão legais, os crentes. Eu dizia: olha, eu quero andar com eles porque eles são muito legais. Não vá nas igrejas. Eu quero ir na igreja, você não pode ir. E aí, eu sempre fui um cara impetuoso. Eu comecei a debater. Eu comecei a dizer: mas peraí, por que o William morreu? Por que eu fui lá para iniciar um cara que morreu? Você não sabia que ele ia morrer? Por que o anjo não permitiu que o destino passasse? Por que o Peter tem um amor tão grande? Por que as coisas... Comecei a debater com ele. E Satanás não bate boca com ninguém. Se você interpela ele, a primeira coisa que ele faz é ordenar a sua morte. Então ele disse, de uma forma muito agressiva: você duvida de mim? Então agora você vai ver quem eu sou de verdade. E a aparência que era bonita, aquela aparência humana, que era a aparência que para mim era a aparência do meu pai espiritual, do meu Deus, se transformou numa aparência horrenda, demoníaca, terrível. E ele deu uma ordem ao Estinotos, que era o demônio que habitava em mim, para me matar. E naquele momento eu comecei a sentir uma dor muito grande aqui na boca do estômago, uma cólica terrível, uma falta de ar, como se alguém estivesse apertando os meus pulmões, e gosto de sangue na boca. E quando o gosto de sangue veio à boca, eu percebi que eu iria morrer, que ele estava apertando meu coração, os meus pulmões, se alguma coisa ia acontecer. E naquela hora eu deveria falar o que o Dili tinha falado, mas eu não prestei atenção no que o Dili tinha falado. Aí eu não conseguia lembrar qual era a frase. Que o Dili tinha dito que o Satanás vai tentar te matar, então você tem que dizer: eu te repreendo em nome de Jesus. Mas eu não conseguia me lembrar qual era a frase. Viu por que você tem que prestar atenção no culto? E eu ficava pensando: qual que é a frase, qual que é a frase, qual que é a frase. Quando eu já estava desmaiando, aí eu chutei uma frase que funcionou, que deu certo. Eu gritei: Deus do Dili! Deus do Dili, me socorre! Aí o Deus do Dili, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, pegou aquele demônio, não sei por onde, eu senti assim, sabe, arrancando. E eu tenho a graça de falar uma coisa: eu vi Satanás com medo, eu vi os olhos dele com medo. E ele falou: ah, não posso tocar em você? Então eu vou tocar em quem você ama. Saiu dali, foi na cidade de União da Vitória, no Paraná, e botou um câncer na minha mãe. Minha mãe ficou possessa por demônios, quebrou tudo dentro de casa, e apareceu um câncer no corpo dela. Eu saí dali desesperado. Atravessei a rua, fui num bar, o bar do Joel, na Avenida Carlos Gomes, em Cascavel. O bar do Joel existe até hoje. A livraria do Dili existe até hoje. Tem gente que compra o meu livro, vai lá para Cascavel, chega na livraria e fala: quem é o Dili aqui? E ele fala: sou eu. Esse livro aqui é verdade? Ele fala: é. Pô, me dá um autógrafo. O Dili é famoso, famoso, famoso. Foi gente de São Paulo pedir autógrafo para ele lá, ele é famoso. E aí, eu fui no bar do Joel pegar um café com leite. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca me droguei. Sempre fui um cara muito estudioso, muito religioso, dentro da religião do satanismo, muito religioso. Eu ia ser um sacerdote. A hora que eu peguei um copo de café, eu estava tremendo de nervoso, e eu derrubei café com leite na minha mão. Então eu saí dali, fui no balcão, lavei a mão, voltei, e quando eu fui pegar o copo andou. Telecinesia. Essa telecinesia não fui eu, não havia sido eu que tinha feito. Então eu pensei: tem alguma coisa errada, eu não fiz isso. E nessa hora eu escutei, irmãos. Da mesma forma que minha esposa escutou quando nós começamos a namorar, Satanás foi até minha esposa e disse: você não vai casar com ele porque ele é meu. Eu já era convertido já, há vários anos, e ainda assim Satanás não queria que ninguém casasse comigo. Se deu mal, peguei a menina mais bonita da cidade para casar. E aí eu escutei a voz de Satanás dizendo: aqui, Emanuel não vai colocar os pezinhos dele, porque esse lugar é meu. Aqui eu demando. Lá tinha prostituição, droga, bebida. Aqui ele não vai pisar os pezinhos santos e limpos dele nessa imundícia. Aqui você é meu. Naquele mesmo momento, eu escutei uma voz vindo do alto. E quando eu digo para os irmãos que estudaram comigo esses 3 dias, eu falo que eu ouvi a Deus, as pessoas perguntam: como é que você ouve a Deus? Irmãos, só quem ouve sabe quando ouve. Não era uma voz forte nem fraca, nem feia nem bonita, nem de homem nem de mulher. Era só a voz de Deus. E a voz de Deus disse: eu desço até o inferno, se for preciso, para tirar um dos meus. E naquele momento eu senti a presença do Senhor
de uma maneira que eu nunca senti na minha vida, tomando meu corpo, puxando pela blusa, me levando até a porta do bar e me fazendo correr em direção à livraria do Dili. Era 4 horas da tarde, dia 12 de julho de 1993, sexta-feira, começou a chover, terrível. Eu saí correndo até a livraria do Dili, e quando eu entrei, veio um vendaval, irmãos, apagou a luz do quarteirão inteiro e levou galho, folha, tudo para dentro da livraria. O Dili, que é pequenininho assim, ele abriu os olhões e ele disse: o que está acontecendo? E eu falei desesperado: Dili, me socorre que eu vou morrer. E ele disse: entra lá para o fundo. E eu fiquei numa salinha, e ele ligou para o Nelson. O Nelson foi o pastor da minha conversão. O Nelson, ele era um presbítero da igreja, ainda não era ordenado pastor, depois foi o pastor que nos casou. E ele tinha uma variante verde de 2 carburador, terrível aquela variante, fumava e bebia a variante, tão ruim que era. E ligou para o Nelson veio voando com aquela variante. Quando ele estava quase chegando, chegou o meu mestre de taekwondo. Eu sou faixa preta de taekwondo e de hapkido, uma outra arte marcial. Mas naquela época eu era faixa azul, faltava ainda ponta vermelha, ponta preta e preta. E chegou o meu mestre, que é meu amigo até hoje. No aniversário de 10 anos da minha igreja, o meu mestre esteve lá comigo, hoje casado com uma mulher crente, ele vai à igreja também. E ele chegou e falou: olha, você precisa ir lá dar aula no Sesc agora, porque eu vou sair. Tadinho, o inimigo usou quem eu confiava para tentar me tirar dali. E eu estava num momento de decisão na minha vida, era a hora da decisão. E eu falei: não, eu tenho que ficar. Ele disse: olha, se você não sair daqui agora, você nunca vai ser faixa preta, você precisa sair. E eu falei: tá bom, então eu vou lá. Olhei para o meu pai na fé, para o Dili: Dilão, eu vou indo, outra hora eu volto. E o meu pai na fé, ele só cruzou os braços, não falou nada, e só baixou a cabeça. Eu entendi, irmãos, que pode estar o mundo inteiro orando pela gente. Se nós não tomarmos uma decisão, as coisas não acontecem no mundo espiritual. Talvez você ainda não é crente, talvez você é um crente que está desviado, talvez você é um crente que se afastou do evangelho, e você acha: um dia eu vou voltar. Meu irmão, não é assim que funciona. Você tem que tomar uma decisão. A decisão é tua. Não adianta sua esposa estar orando por você, seus filhos virem à igreja. É você quem tem que tomar a decisão. Eu entendi que eu tinha que tomar a decisão. Aí eu pedi para o meu mestre: olha, eu não vou poder ir, eu vou outra hora, eu preciso resolver uma coisa. E quando eu falei isso, a variante verde do Nelson parou na frente, e ele todo espavatado. É aquele que eu falei para os meus alunos que o irmão dele endemoniava e tomava pinga e comia o copo. Aí falou com a variante, chegou na porta da livraria e falou: cadê o endemoniado? Cadê o endemoniado? Cadê o satanista? E o Dili falou: é ele ali, ó. Então vamos lá para trás, vamos lá. E eu falei para ele: olha, a última vez que oraram comigo eu vomitei. Não, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Você não vai passar por um processo de libertação agora. Eu só vou orar para você entregar sua vida a Jesus. Você quer? Eu falei: é o que eu preciso. Então senta nessa cadeira. E eu sentei na cadeira. E ele falou: repete comigo: Senhor Jesus. E eu falei: Senhor Jesus. Eu quebro todas as consagrações. Eu falei: todas as consagrações. Todos os pactos. Eu falei: todos os pactos. Eu falei: eu quebro todas as maldições. Eu respondi: todas as maldições. Ele disse: vem habitar no meu coração. Eu convidei Jesus: vem habitar no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida. Eu falei: escreva meu nome no livro da vida. E ele falou: diga: eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E eu falei: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E ele falou: convide o Espírito Santo para morar em você. E eu falei: Espírito Santo, vem morar em mim. E naquele dia ele disse: a partir de agora, você pode morrer, meu irmão, porque você está salvo. E eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, como Salvador da minha vida. E o Espírito Santo nunca mais saiu. Glórias sejam dadas a Deus. Passou ali, aquele tempo eu passei por um processo de libertação e fui logo estudar teologia. Mas a minha mãe estava possessa por demônios e com câncer. E eu comecei a orar pela minha mãe. A minha mãe entrou num estado de câncer tão avançado que ela foi para o coma. A minha avó ligou para mim e disse: olha, se você quer ver sua mãe viva ainda, venha para cá, porque ela vai morrer. O médico era primo nosso, e o médico disse que a minha mãe não sairia mais do hospital. A minha mãe respeitava tanto a morte, que quando ela descobriu o câncer, ela não fez tratamento. Ela esperou a morte chegar. E aí eu fui para a cidade onde minha mãe estava, e comecei a ficar no hospital, cuidando da minha mãe das 10 da manhã às 2 da tarde. No dia 1º de março, Deus falou ao meu coração. E Deus disse: amanhã eu vou recolher a sua mãe. Então você vai ter uma chance de falar do meu amor para ela. A minha mãe estava com câncer no cérebro. A causa da morte dela foi metástase cerebral. O câncer espremeu o cérebro dela. Era impossível ela ter lucidez. Impossível.
Mas eu fui para o hospital, fiquei às 10 da manhã orando. Quando deu meio-dia e pouco, a minha mãe recobrou a lucidez. E ela falou: filho, quando ela falou, foi uma alegria, porque ela já não conhecia mais ninguém. E eu falei para ela sobre o plano de salvação, eu falei para ela que eu tinha aceitado a Jesus. Ela disse: eu também aceitei a Jesus. Eu falei: não, você não aceitou não, a senhora precisa renunciar. E ela começou a chorar, ela disse: eu fui uma péssima mãe, né? Eu falei: nada, foi uma boa mãe. Mas eu podia falar para ela que eu tinha sido uma péssima mãe, né? Eu falei: só que a senhora precisa encontrar Jesus agora. E ela falou: você pode me ajudar? Como é que eu faço? E eu comecei a falar para ela as mesmas coisas que o Nelson tinha me ensinado. E ela foi repetindo, quebrando pactos, cancelando maldições, aceitou Jesus como Salvador da sua vida, pediu para escrever o nome dela no livro da vida, convidou o Espírito Santo para morar e voltou para o coma. E eu voltei para casa da minha avó. Às 10h30 da noite ligaram para a gente dizendo que ela estava morrendo. Nós corremos para o hospital. Eu entrei primeiro. Quando eu entrei no quarto, o quadro era terrível. Ela já estava com 42 graus de febre, os olhos dela estavam saltados para fora, amarelados. Aquela maquininha estava com uma pulsação muito rápida, a respiração dela estava muito ofegante. E eu entrei e senti a mesma sensação que eu senti quando eu encontrei o anjo. Aquele amor estranho, que não tem como explicar. Então eu sabia que tinha um anjo ali. E eu corri, abracei minha mãe, toda entubada, toda cheia de fios e monitores. E eu peguei, abracei ela assim e pensei em chorar desesperadamente. Mas aí eu me lembrei que eu tinha orado com ela de tarde. Então eu falei, eu só lembrei de falar uma coisa. Eu falei: mãe, vai. Eu sei que a senhora estava esperando, pode ir, porque eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele está aqui, então a senhora pode ir. E eu botei meu ouvido esquerdo no peito da minha mãe, e eu consegui escutar o coração dela, estava muito acelerado. E eu via o monitor pelo ouvido direito. E quando eu falei isso, ela suspirou de uma forma tão forte, como se ela tivesse soltado todo o ar do pulmão dela, e ela murchou. E o monitor fez tu, e minha mãe partiu. E foi uma sensação terrível, porque eu tinha acabado de perder minha mãe morreu nos meus braços, mas tinha ganhado a minha primeira alma para o Senhor Jesus. Eu sei que perder a mãe é um troço terrível, irmãos, mas a alegria de salvar uma alma, principalmente daquela que te gerou, foi algo tremendo. E eu louvo ao Senhor Jesus por minha mãe ter sido a primeira alma que eu ganhei para o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos crentes que pararam de orar pela mãe. Não pare de orar pela sua mãe. Você pode ganhá-la. Sobrava meu pai. Eu precisei orar pelo meu pai 15 anos. Nesses 15 anos eu pensava em desistir o tempo todo. Eu sempre pensava em desistir. Eu vou desistir. E ele não dava a mínima pelo Evangelho de Cristo. Passou 15 anos, meu irmão tinha uma célula na igreja Sara Nossa Terra. E era uma célula de skatistas. E era sempre feito no salão de festas do prédio. Mas 15 anos, eu já era pastor, conferencista, escritor. E naquela célula, naquele dia, não pôde ser feito porque tinha um aniversário. E aí o meu irmão ficou triste e falou para meu pai: olha, eu tenho um grupo de jovens aí, mas não vai ter como fazer. Então, eu estou triste. E meu pai falou para ele: olha, você não quer fazer na sala de casa? No apartamento? Nunca meu pai convidou alguém, um crente para ir lá. Quando eu me converti, meu pai me mandou embora de casa. E aí eu estava no Mato Grosso pregando, e o meu irmão me ligou e falou: rapaz, vem para cá, onde é que você está? Eu estou no Mato Grosso, vem para cá, porque o pai deixou amanhã fazer célula lá em casa, e eu sei que ele vai se converter, vem, é a tua oração. E eu peguei um voo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Cascavel, saí 6 horas da manhã, para chegar 8 horas da manhã. A minha esposa saiu de casa e foi me esperar no aeroporto. Mas o diabo é tão sujo, que deu um nevoeiro em Cascavel, uma neblina, e o avião não pôde pousar. E o avião, em vez de ir para Foz, que é pertinho, foi para Curitiba, 600 quilômetros de distância. Eu cheguei no aeroporto, era a empresa Trip na época, cheguei no guichê da empresa e falei: olha, eu quero embarcar no próximo voo para Cascavel. E a moça falou: o próximo voo está saindo agora, eles estão ainda recebendo os passageiros lá, não tem vaga, mas o senhor fique tranquilo, nós vamos colocar o senhor no hotel, o senhor vai amanhã às 8 horas. Eu falei: não, moça, eu preciso ir agora, eu tenho algo para fazer hoje. E ela disse: eu sinto muito, não tem outro voo. Se eu botar o senhor em outra empresa, você vai chegar 10 horas da noite, em Foz do Iguaçu. Não tem como. Aí eu, com a minha intrepidez, olhei para ela e falei: olha, moça, você não sabe quem sou eu. Eu também não sei quem é a senhora. Mas eu vou dizer uma coisa: eu estou 15 anos orando pelo meu pai. E o meu pai vai fazer um culto na casa dele hoje. Eu não vou perder esse culto. Eu vou para lá, nem que eu tenha que pilotar esse avião. Mas eu vou estar lá. A mulher fez assim para mim, ó. E saiu. E naquela época não tinha essas coisas assim, esses vidrinhos, era tudo notebook, uns notebookão grandão assim.
E aí eu peguei o notebook, abri e fiquei escutando uma música num vídeo evangélico. De repente aquela garota veio correndo, com os tamancos na mão. Veio correndo, irmão, irmão, irmão. Eu estava me chamando de irmão já. Falei, que foi? Olha, rapaz, não sei o que tem você não, hein? Mas um passageiro não embarcou. Ele fez o check-in e não embarcou. Tem uma vaga, você quer ir nesse voo? Falei, quero, então vem comigo. Catei mala, mochila, saí correndo, entrei naquele aviãozinho da Trip, aviãozinho apertado, todo mundo lá, o aviãozinho subiu, demorou para subir, voamos, chegamos em Cascavel, quase não pousou, foi pousar, eu estava já chegando no fim da pista ainda, minha esposa estava lá me esperando, fomos para a casa do meu pai. Agora, olha a noite como é que foi. Vocês têm mais um minutinho para me ouvir? Escute isso. A célula era de skatista. Toda a maconheirada do bairro estava lá. Só tinha maconheiro. Terrível. O meu pai é aqueles bugrão. Estava bem assim, ó. Estou gostando de nada. O pastor dos jovens é um pastor todo louco, todo, entendeu? E eu peguei o violão e fiquei adorando a Deus. Estava eu, meu pai aqui, o pastor aqui e toda maconheirada lá. Não é vocês não, tá, irmãos? Por favor. Aí, o pastor de jovens, sabe se eu posso falar o nome dele? Eu vou, né? Não vou falar sobre o nome. Tá, não vou falar o nome. O pastor de jovens virou de costa para o meu pai, o dono da casa, e ficou de frente para os meninos. Já foi má educação isso. E aí pegou, irmãos, sangue de Jesus tem poder. E falou bem assim: então galera, é o seguinte, uau! Jesus é muito brother! Jesus é louco, louco. Quando eu estava no mundo eu cheirava. Ó, meu nariz saía sangue de tanto eu cheirar. Agora eu cheiro a Bíblia. Eu cheiro a Bíblia. Quando eu olhei aquilo, eu olhei para o meu pai. E o meu pai, aqueles bugrão, ai meu Deus do céu. Vocês estão ligados ou não estão ligados? E aí eu comecei assim, orar em espírito. Eu não sei se eu pequei, pastor Haroldo. Eu comecei a orar bem assim: Senhor, mata ele agora. Mata ele agora. Dá um ataque cardíaco, dá alguma coisa. Mata ele. Pô, irmãos, 15 anos orando pelo meu pai para aquele cara estragar tudo. 15 anos. Aí esse pastor, quase que eu falei o nome dele, ele tinha esse livro aqui na primeira versão. Ele era tipo meu fã, assim, sabe? Porque o cara era pastor e tinha a coleção do Harry Potter. Veja você. Então o sonho dele era conhecer um bruxo de verdade. E ele olhou para mim e falou assim: pastor Carlos, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Eu falei: gostaria, segura o violão aí. Aí virei de costas para o maconheiro e fiquei de frente para meu pai. E falei: pai, tudo isso aqui não é para eles. Tudo isso aqui é para o Senhor. Não é que eu estou desmerecendo esses meninos, mas eu estou 15 anos orando pela sua vida. É para o Senhor. O pastor do meu irmão tinha lido antes: não é bom que o homem esteja só. E aquela palavra era muito pertinente. Eu falei: não é bom que o senhor esteja só. E eu comecei a falar para ele. Quando eu fui morar com ele, eu roubei ele, eu fiz muita coisa errada. E ele sabia de tudo. E ele falou: eu sempre soube. Eu só não fiz nada com você porque tua mãe não te queria mais. Ninguém mais te queria. Que eu fui morar com ele com 16 anos de idade. E eu falei: olha, pai, o senhor gostaria de entregar sua vida a Jesus? Eu entreguei minha vida a Jesus, tem sido maravilhoso. E meu pai falou: eu gostaria. E eu falei: o senhor gostaria de chamar Jesus para morar no seu coração e confessar Ele como Senhor da sua vida? Ele falou: eu gostaria. E foi um negócio tremendo. E eu falei: então ora comigo. E a hora que eu comecei a orar, eu falei assim: repete comigo, pai, Senhor Jesus. E ele falou: Senhor Jesus. A hora que eu ouvi a voz do meu pai falando Senhor Jesus, começou a me dar um calorão. Um calorão. E a hora que eu falei: eu entrego minha vida. E ele falou: eu entrego a minha vida. Eu comecei a apagar, irmãos. Eu comecei a desmaiar de emoção. E o obreiro da minha igreja estava junto com a gente, me segurou e me sustentou. Eu não consegui mais fazer a oração, porque eu quase desmaiei ali. E aí a sorte que Deus não ouviu minha oração e não tinha matado o outro pastor. O outro pastor agarrou meu pai e falou: continua, seu Álvaro, continua. Eu entrego a minha vida. E meu pai: eu entrego a minha vida a ti. E bababá. E o meu pai aceitou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, para a honra e glória do Senhor. Aleluia! 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 Vocês me dão mais um minutinho? Eu preciso de mais um minutinho. Por favor. Aí eu comecei a orar para arranjar uma esposa. Essa é boa, tá?
Eu falei, eu quero uma esposa, tem que ser uma mulher bonita, porque mulher feia é pecado. Calma lá, não peca, não me critica. O que é bonito para mim é feio para outro. O que é feio para mim é bonito para outro, não é isso? Então se você casar com uma mulher que é feia para você, você vai ficar olhando para as outras que são bonitas, não é isso? Então casar com mulher feia é pecado, agora entenderam? E eu queria uma mulher bonita. Um dia eu fui numa igreja e estava a Francine ali. Vem cá, Fran e Mateus, faz favor. Deixa eu mostrar minha esposa e meu filho para vocês. O que eu vou falar para vocês, vocês não vão acreditar mesmo, eu tenho que mostrar ela. Se esse cara olha para esse cara feio, careca, e fala, não, a mulher dele deve ser feia pra caramba, ele está falando que é bonita para agradar. Se vocês aplaudirem quando ela subir, vai ficar de mal, hein? Porque ninguém me aplaudiu quando eu subi. Aí minha mulher sobe, todo mundo... Vem cá, vida. Essa é a minha bênção e o meu benção. Aí eu fui numa igreja, fica aqui pertinho, e eu orava a Deus, eu gostava de um padrão de beleza de mulher. Ai, você vai contar? Eu vou contar. Eu gostava, na época, de uma mulher que fosse um pouquinho mais gordinha e não mais magrinha. Que fosse meio curitibana, assim, tipo loira, de topetinho, tipo assim, sabe aquelas mulheres que andam assim, tipo... Era o meu jeito de gostar. Aí eu fui na igreja, a igreja estava lotada, tinha um evento de música. E eu não pude sentar no banco, eu fiquei na porta e estava cheio de gente de pé. Aí Deus falou comigo, esta que está ao seu lado, eu te dou por esposa. Irmãos, a hora que eu olhei para o meu lado direito, tinha uma loura de 1,90 m de altura, trucada intercooler, farol de milha, banco de couro. A hora que eu olhei aquilo ali, eu falei, aceite, Senhor. E o Senhor falou, essa não, tonto, a do lado esquerdo. E a hora que eu olho pro lado esquerdo, estava a Fran. Só que a Fran tá bonita hoje porque é 150 mil reais investido nela, irmãos. Porque ela não era assim, não. Ela era tipo assim, parecia um menino. Usava aquelas calças oversize de skatista. Tava com um all-star todo lascado, sujo. Uma blusa de lã que tava frio. Tava com uma touca. Ela era magrela. Ainda é magra, mas era bem mais. Tinha o cabelo vermelho. Gente, meu Deus do céu, misericórdia, parecia um menino. A hora que eu olhei pra minha esposa, eu falei, não, misericórdia, Senhor. Tá amarrado. Sai, isso não é Deus, não. Aí o Espírito Santo falou pra mim assim, olha de novo, porque ela é uma pérola. Você só está olhando para aquilo que está fora. E quando eu olhei para a Francine, ela deu esse sorriso lindo dela. Ela abriu esses olhões castanhos. E eu mergulhei nesse par de olhos castanhos. E eu não saí nunca mais lá de dentro. E já são 15 anos. 15 anos. Pastor Haroldo se amarra, né? Pastor de família gosta dessas histórias. Aí nós conversamos depois do culto. E eu tinha uma banda de rock, só que eu tocava guitarra. E ela falou, você dá aula de canto? Dou, claro que eu dou. Sabia cantar nada, não sabia nem bater palma em festa de aniversário. Falei, quanto você cobra? Eu cobro nada. E no outro dia ela foi para fazer aula de canto. E nunca dei aula de canto para ela na minha vida. Porque eu chavequei tanto essa mulher, irmão. Tanto. Porque eu tinha uma maldição, eu só namorava mulher feia. Então a primeira bonita que me olhou, eu falei, opa. E aí então, nos gostamos e pedimos para os nossos pastores. Ela era da mesma denominação que eu, mas de um bairro e eu de outro. Conversamos com o meu pastor, para ele dar a benção para nós namorarmos. Conversamos com o pastor dela. Oramos um mês, sem nem dar beijo, irmão. Naquela época o negócio era sério. Aí depois de um mês, no dia 25 de maio de 1999, esse é o nosso casamento, dia 24, você não sabe? Dia 25 nós começamos a namorar. Sai fora. Vocês esqueceram que o cara da cabeça matemática sou eu, né? Dia 25 de maio de 1999, eu cheguei para ela e falei assim, você quer namorar comigo? Ela disse, quero. Nós começamos a namorar e Deus nos honrou. Casamos debaixo da graça, da presença. Quem foi nos casar foi o meu pastor que me ganhou para Jesus, o Nelson. Pastor Nelson Martins. Nos casou. 3 anos depois, veio esse lindo menino.
esse lindo bebezinho. E nós começamos a obra de Deus. No primeiro dia depois do casamento, nós viajamos para a Argentina para a obra missionária. Nos tornamos pastores, missionários. Fizemos a obra do Senhor em países de língua hispana. Fomos missionários no Paraguai também. Fizemos uma linda obra. E hoje somos pastores há 13 anos de casado, 13 anos de pastoreio, 10 anos como pastores presidentes de uma igreja, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Deus pode fazer isso na sua casa. Deus pode fazer isso na sua família. E agora eu queria te convidar para uma coisa muito importante. Talvez você que ouviu tudo isso até agora não está entendendo, mas nada disso é para ninguém que não seja para você. Tudo isso que você ouviu hoje é para você. A história da minha vida, ela existe para você. Porque Deus não me converteria se não fosse para que pessoas ouvissem como é importante entregar suas vidas a Jesus. Então Deus não converte ninguém se a conversão dele não servir para mostrar a luz de Cristo às pessoas. Eu queria poder fazer isso por algumas pessoas. Eu queria poder orar por alguém hoje. Mas eu não quero orar só por quem vai aceitar Jesus, não. Eu quero orar por alguém que esteja sentindo no seu coração que a sua vida precisa de uma melhora, precisa de uma guinada. Talvez você está frio na fé. Escute o que eu vou dizer. Talvez você gostaria de ser o que você ainda não é, dentro da igreja, da obra, da fé. Talvez você é aquele crente que um dia levantou a mão e aceitou Jesus, mas nunca foi nada mais do que isso. E Deus tem muito mais para você. Deus pode fazer mais. Quem sabe você é aquele tipo de crente que as pessoas chamam de desviado. Ou quem sabe você é aquele tipo de crente que as pessoas chamam de não praticante. Ou quem sabe você é de uma outra religião e nunca entregou sua vida a Jesus Cristo. Quem sabe você é crente, não é desviado, não é relaxado, não é nada disso. Mas você acredita que Deus pode fazer mais na sua vida, no seu ministério. Você pode mais. Eu queria convidar essas pessoas que viessem aqui à frente para que nós possamos orar. Se você sentiu a necessidade de receber uma oração nessa noite, saia do seu lugar e vem aqui para frente, por favor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não espere o primeiro vir. Porque se houver uma só bênção nessa noite, vai ser o primeiro que vai chegar. Então, seja você o primeiro. Vem aqui para frente agora, que eu vou te abençoar com uma oração. Eu quero que você tenha uma vida plena na presença do Senhor. Eu quero que você saiba que Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida. Eu quero que tu e tua casa sirvam ao Senhor. Eu quero que sua mãe se converta. Eu quero que seu pai se converta. Eu quero que seus irmãos se convertam. Venham mais para cá, queridos, por favor, dê espaço. Nós ganhamos nossa família toda para Jesus. Nossos irmãos. Francine ganhou o pai e a mãe para Jesus. As irmãs. Francine foi o exemplo na casa dela. Ela foi a primeira evangélica e ganhou toda a família. Eu fui o primeiro evangélico, ganhei toda a minha família. Ganhei minha avó satanista, foi na minha igreja e aceitou Jesus na minha igreja. O Peter foi pregar na minha igreja. Vem mais para cá, irmãos. Apertem aqui, por favor, queridos. Venham. Toque no irmão da sua frente carinhosamente e diz: vai mais para lá, irmão, faz favor. Venham, saiam do corredor, venham para cá, bem pertinho. Aqui, meus lindos. Colhem aqui. O Peter foi pregar na minha igreja. Foi algo tão fantástico, não foi, Fran? O cara que pregou a palavra para mim quando eu era satanista. Eu vi ele pregando a palavra de Deus na minha igreja, que agora eu era pastor. Ele chorava falando. Ele dizia: gente, vocês são ovelhas desse homem. Esse homem é uma referência para milhões de pessoas no mundo hoje. Mas eu conheci ele cheio de demônios. E foi tremendo o que Deus pôde fazer. Meu pai na fé, quando eu vou para Cascavel, eu visito ele. Ele fala para todo mundo: sabe aquele cara? Aquele cara, eu falei do amor de Jesus para ele. Meu sogro foi na Igreja Universal e falou para o pastor da Igreja Universal: meu genro é pastor. Aí o pastor da Universal falou: que legal, qual é o nome dele? Carlos Ribas. E o pastor da Universal falou: mas não é o cara desse livro aqui não, né? Puxou o livro da gaveta. Isso aí é o meu genro. Os caras da Universal estão lendo meus livros, pastor.
Deus pode fazer algo na nossa vida. Deus pode mudar a natureza das coisas. Deus pode trazer salvação no nosso lar. Aquele que não era nada pode se tornar alguém. A Bíblia fala: diga o fraco, eu sou forte. Diga o que não é ninguém, eu sou uma grande nação. Talvez a sua vida esteja toda arrebentada, mas quem sabe, se você entregar a sua vida a Jesus hoje, o Senhor não vai entrar com providência e vai transformar a sua casa inteira. Deus pode entrar no coração dos seus parentes. Deus pode mudar a sua história. Eu gostaria de saber de nós que estamos aqui. Alguém aqui gostaria de falar: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu entrego minha vida, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador pessoal. Alguém aqui gostaria de fazer isso? Levante sua mão para eu ver. Alguém aqui? Amém. Mais alguém? Olha lá, amém, glória a Deus. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Gostaria de fazer isso? Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe, você falar: Senhor, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero te servir. Eu quero que Jesus entre na minha casa e faça uma mudança. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero dizer basta para toda mentira. Eu quero dizer basta para todo engano. As pessoas olhavam para mim e diziam: esse cara não vai dar em nada. Falava para minha esposa: você vai namorar com esse cara? Esse cara não vai dar em nada, ele não vai ser ninguém. O pastor dela não, mas os anciãos da igreja chamaram ela quando ela foi namorar comigo e falaram: sai dessa, não vai dar em nada, você está entrando numa furada. E a minha esposa não me conheceu quando eu já tinha uma boa posição social, já era conhecido, já viajava o mundo. Não, minha esposa me conheceu quando não era nada, quando eu não era ninguém. Mas ela acreditou na promessa. Muitas pessoas olham para você e dizem: você não vai dar em nada. Mas quando eu olho para você, eu acredito na promessa. Mas alguém quer entregar sua vida a Jesus? Levante a mão para eu ver. Eu vou orar com vocês. Aleluia. Senhor Jesus, eu te apresento eles. Eu te apresento aquele menininho ali que está com a mão levantada. Eu te apresento todos eles que levantaram as mãos. Eu te peço, Senhor, todo o mal do passado seja apagado agora. Toda a legalidade espiritual seja destituída agora. Eu te peço, Senhor, todas as artimanhas malignas, tudo aquilo que o inimigo colocou, seja tirado agora. Senhor, todos os vícios, seja tirado. E meu Deus, eu peço que o seu amor esteja sobre eles agora. A tua benevolência, a plenitude do teu Espírito. Senhor, eu te peço, aqueles que estão entregando suas vidas agora, nesta noite, receba-os, Pai, na glória. Escreva o nome deles no livro da vida. Tire, Senhor Deus, toda a carga de pecado, que o teu sangue carmesim, vertido na cruz do Calvário, tão atual para nós hoje, possa estar sendo vertido agora sobre eles. E a tua palavra diz que agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, salva a vida deles. Salve, Senhor, a vida deles, e não só deles, mas deles e da casa deles, da família deles, porque a tua palavra nos diz que nós e nossa casa serviríamos ao Senhor. Então entra agora na casa deles, Pai, na família deles. Aquele teu filho que está longe do Senhor, desviado, enfraquecido, fortalece, traga novo ânimo, traga fortalecimento para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Eu quero pedir um favorzinho para vocês. Jesus se expôs por nós na cruz. Aqueles quadros tem Jesus na cruz com uma fraldinha assim, é mentira. Jesus ficou nu na cruz. A exposição foi terrível. Eu gostaria de pedir que vocês pudessem retribuir isso de uma maneira bem simples. Esses que levantaram as mãos dizendo que queriam entregar suas vidas a Jesus, e mais alguns de vocês que porventura sintam que estavam longe do Senhor e querem voltar para Cristo, eu queria convidar vocês a subirem aqui no altar, porque eu preciso que vocês façam a oração junto comigo. E vai ser difícil eu fazer com vocês aí. Então agora é a hora, tá bom? Você que levantou a mão, vem para cá, por favor. Os crentes que estão do lado deles, ajudem eles a virem. Vem vindo. Podem subir. Os irmãos vão ajudar. Venham. Subam aqui, por favor. Olha que lindo aquele menininho. Subam aqui. Os demais podem esperar, tá bom? Mas os que levantaram suas mãozinhas, subam aqui. Eu preciso fazer isso. Eu preciso que os pastores da igreja recebam vocês aqui. Venham, por favor, subam.
Você que não levantou a mão, mas você falou: não, eu aceito Jesus no meu coração. Vem aqui, suba aqui, por favor. Não perca essa chance. Hoje é o dia de você fazer isso. Hoje é o dia. Eu estava evangelizando, venham aqui pertinho de mim. Isso. Eu estava evangelizando logo quando eu era novo convertido, uma prostituta. O nome dela Teia. E essa prostituta, eu falei para ela: vamos no culto hoje à noite. E ela falou: não vou. Eu falei: vamos, Teia, de repente seja a tua última chance. E ela falou: não vou. Eu fui para o culto. Quando eu voltei, o pessoal do hotel disse: você está sabendo da Teia? Eu falei: não. Ela foi assassinada. Ela morreu? Ela foi fazer um programa e o cara matou ela. E eu fui no necrotério para reconhecer o corpo dela. E eu vi ela deitada naquela mesa metálica. E eu falei: poxa, Teia, se você tivesse ido no culto hoje, você estava viva. A gente não sabe o nosso amanhã. Talvez hoje seja o dia de você livrar a sua vida. O dia de você dizer: Jesus, vem, eu preciso andar contigo. Talvez você que é crente precise hoje tomar um passo de seriedade. Você precisa se expor um pouquinho e subir aqui em cima. Mas você vai dizer: eu quero andar em aliança, em seriedade com Deus. Eu não quero viver pecado, eu quero viver santidade. Se você quer fazer isso, corre agora, porque eu vou orar agora, tá bom? Vem já pra cá.